pro roteiro três coisas. 2 nomes, que pode ser o documentário, pode ser Projeto Abelha ou Projeto Jataí. E eu pensei como está escrito. E o escrito do nome pode estar em amarelo. Eu sugeri que no primeiro episódio que a gente contasse sobre as abelhas, porque elas foram praticamente a coisa mais importante das nossas pesquisas, né? E aí, então, é por isso que eu sugeri contar sobre elas no primeiro episódio. Então, as entrevistas que eu queria colocar, as pessoas, é o Senhor Brasilino, o Luiz, a Paula, a Rê, o Ricardo, a gente, né, o segundo ano A. Ele teve essa ideia de trazer uma colmeia para essa escola. E aí ele começou a conversar com as pessoas da escola para combinar. E agora temos uma colmeia. Eu, desde criança, me interessei por abelhas. Na verdade, quando eu tinha o tamanho de vocês, eu acompanhava muito meus avós e minha avó tinha um apiário. E eu sempre ficava curioso, tomei várias picadas de abelha sem querer. E ela sempre teve esse apiário e eu sempre tive muita curiosidade. Aí surgiu a oportunidade de eu também ter e eu fui explorando, fui vendo. E com o tempo eu descobri que existiam as abelhas sem ferrão. E que era um outro nicho, também eram abelhas, mas era uma outra produção, que não era especificamente de mel. Produção de conhecimento. E como eu sempre fui interessado por pesquisa, eu fui correndo atrás. Quando eu descobri das abelhas sem ferrão, eu falei, nossa, isso é um negócio legal para trazer para as escolas. Começou que a gente estava no laboratório, estudando as abelhas no laboratório. Aí teve um dia que o Ricardo, ele queria que a gente aprendesse mais das abelhas. Ele trouxe uma colmeia, aí ele trouxe a colmeia pra gente. E as abelhas trazem tanta coisa que a gente pode estudar sobre evolução, sobre matemática, sobre várias coisas. Por isso que eu quis trazer as abelhas para cá, para a escola. E as abelhas sem ferrão deram essa oportunidade, porque não quero que ninguém tome picada na escola, né? A gente chamou o Seu Brasil, que é aqui da escola, para nos ajudar a fazer a colmeia. Ele prendeu nos troncos a colmeia. Essas madeiras aqui eu fui lá na casa nova buscar. E essa telha foi um pai que trouxe e eu cortei ela, modelei para cobrir a casinha. Pois é, o mesmo pai que trouxe a casinha trouxe a telha para deixar coberto. Aí ele trouxe a telha e eu só cortei a telha e coloquei. Desde meus 6 anos que eu conheço a abelha Jataí. É uma abelha que o mel dela é um mel tão puro que até na vista você pode colocar. O mel dela é remédio até para bronquite. A gente usa o mel dela para bronquite. As abelhas elas pegaram o pólen e o néctar e levaram para a colmeia. E aí viraram mel. Então é só. Eu gostei bastante disso, sobre as abelhas, mas eu só conheci que tinha abelhas com ferrão, mas eu sabia que não tinha. Eu descobri coisas novas com o tempo e fiquei sabendo mais sobre as abelhas, composteiras de plantas. E isso me inspirou a fazer mais coisas com isso. Porque meu nome significa abelha. Quando uma abelha poliniza uma flor, e ela for para polinizar outra, ela tem que polinizar do mesmo tipo. Se for um girassol, ela poliniza o girassol e vai para outro girassol. Au!
quais são os predadores das abelhas jataí. Que aí tem tudo aqui. Quais são? Pássaros, lagartixas, abelhas de mão, arapuá, formiga e o homem. O homem é o principal por causa do desmatamento que ele faz nas florestas. Aí isso provoca as abelhas. Meio que quando a gente chegou no terraço, tinha uma aranha e a gente não sabia o que era. Tipo, eu achava que era tipo uma aranha normal, mas quando eu ouvi as crianças gritando tira, tira, daí eu me toquei que era uma ameaça para elas. Outro dia, estavam olhando a colmeia e daí viram uma aranha se aproximando do pito, que é o caninho pelo qual as abelhas usam de porta. E aí a Rê passou uma lição de casa porque algumas crianças estavam falando tira ela, porque achavam que ela podia ser uma predadora e podia exterminar tudo na colmeia. Aí a Rê falou, então vamos fazer uma lição de casa para a gente descobrir se era mesmo um predador para as abelhas jataí. E aí a gente teve que pesquisar sobre isso. As abelhas campeiras, que são as que vão nas flores, vêm para dentro da colmeia, passam para as abelhas mais jovens, que vão continuar processando esse mel e vão depositar dentro dos alvéolos. Nos alvéolos, elas vão bater as asas para ele ficar com menos água, para ficar na quantidade de água que ele precisa para virar mel. Uma vez que termina o mel está pronto, elas vêm e cobrem o alvéolo com uma camada fina de cera que elas vão depois tirar para usar o mel. As engenheiras constroem alvéolos de cera. A abelha, ela protege com a cera que ela tira para fazer as capas aonde vai o mel, elas já vedam tudo por dentro. Aí precisa da proteção só por fora, porque por dentro ele já veda. Essa vela é feita de placa de cera de abelha e parece tipo os alvéolos que fazem. A gente tem que enrolar essa placa com um fio quase do tamanho e aí enrolando até que forme isso. A gente tem que fechar bem para que a vela não acabe rápido, para a gente produzindo muitas velas. Por incrível que pareça, eu demorei para conhecer as abelhas sem ferrão. Quando a gente traz elas, a gente começa a ter um contato mais direto com a natureza. Veio o projeto das plantas, porque as abelhas precisam de plantas para gerar o mel, para sobreviverem, para polinizar. E daí a gente começa a estudar polinização, começa a estudar várias áreas das ciências, várias áreas escolares, só com esse projeto dos bichinhos, das abelhas. Pensar só num projeto de estudo sobre as abelhas ou quando as abelhas chegaram na nossa escola, acabou que se tornou um processo muito pequeno. Quantas coisas a gente tem podido aprender com a Sociedade das Abelhas, com a revitalização de um espaço, para olhar muito maior do que apenas a chegada de uma colmeia na nossa escola. Muito além de pensar um projeto de ciências naturais, mas poder ter um adulto pesquisador sobre as abelhas como um interlocutor, aí a minha cabeça já foi fazendo muitas costuras, né, na verdade. Paula, mãe do Joca, também um aluno do 2º ano A, sabe muito sobre plantio, sobre compostagem, é muito estudiosa da natureza, então eu já fiquei pensando, puxa vida, a gente podia trazer também a Paula para fazer parte desse projeto e fui desenhando aí um percurso, um estudo na minha cabeça. E de fato, quando chegou agosto,
o Ricardo chegou na escola com a nossa colmeia de presente, né? Nossa caixinha, nossa muda de abelhas jataí de presente. Eu estou trabalhando com vocês às quintas-feiras, notícias, né, de jornal. Então, antes da aula de quinta, eu pesquiso algumas notícias para eu trazer para a gente ler, para a gente discutir. Cara, você não acredita, eu abri a primeira página do jornal, tinha lá embaixo uma fotografia que na hora eu olhei e falei, nossa, isso aqui parece uma colmeia, alguma coisa relacionada à abelha. Eu li a legenda da foto, falava de agrotóxico que mata a abelha. Eu li a matéria e falava, pronto, eu vou unir as duas coisas, a notícia com o que a gente está estudando nas nossas aulas. Dentro da colmeia tem 3 tipos de abelhas, a operária, a rainha e o zangão. É quando a abelha vai lá e poliniza uma laranjeira, e faz um mel lá, de laranjeira. A rainha, quando ela casa com o zangão, ela pega uns produtinhos do zangão e depois que ela pega esses produtinhos, ela mata o zangão. No olho dela é formado por milhões de micro-olhos. E o olho dela tem um sentido que o nosso olho não tem, que é ver luz violeta. É que a abelha, além de ter 1000 olhos nos 2 olhos, ela tem mais 3, que dá pra ver o ultravioleta. E quando acaba o ultravioleta, elas sabem que elas têm que ir pra casa. Operação Abelha Dentro d'Água, que era uma operação para resgatar a abelha. Que se as abelhas entram na água, elas morrem perdendo a asa. A colmeia é tipo a casa dela, que ela vive. Então tem várias colmeias que ela pode morar, mas o tipo é jataí, então ela não pode morar com as abelhas diferentes. Essa colmeia, ela é uma divisão de uma colmeia antiga que eu peguei na captura, na isca de... Eu espalhei várias iscas de colmeia pelo sítio e a colmeia e uma colmeia entrou, foi se formando lá. Eu passei ela para uma caixa parecida com essa, aí ela cresceu e eu pude fazer a divisão dela novamente. Foi assim que essa colmeia surgiu. Outro dia a gente estava fazendo uma isca de abelha, né? A gente fez tudo isso, colocou isso daqui para aparecer o pito da colmeia e era pra gente levar para casa e deixar em algum lugar para atrair abelhas. E daí eu levei lá para fora e coloquei ele fora. Daí depois eu troquei 2 vezes de lugar e eu não tinha ideia onde colocar. Daí eu falei, eu vou colocar ele fora, do lado daquela árvore. Daí eu encostei ali na parede e deixei. Então no segundo, eu pensei em a gente contar sobre a composteira e sobre o plantio, porque a gente veio com isso depois, mas também veio um pouco mais cedo, então tem razão para ser o segundo episódio. Levamos uma composteira com a Paula, a mãe do Joca. Nós pegamos comida de casa, tipo cascas de banana, cascas de frutas. A Rê, ela tinha uma composteira aqui, né? E ela falou assim, Paula, eu queria muito ativar essa composteira. Será que tem como? Eu falei, claro, Rê, vamos embora, vamos fazer isso, né? E aí o que eu fiz? Eu trouxe algumas minhocas que eu tenho lá em casa da minha composteira. Chamei todos vocês para trazerem folhas secas, você lembra? Sim. E aí a gente juntou um pouquinho de comidinha, né? De resíduos de comida orgânica que a gente tinha e colocou na composteira. Mas tudo isso eu trouxe para a gente conseguir enriquecer a nossa terra depois, né? Porque tudo que está plantado aqui vai precisar de novos nutrientes. Então a gente vai usar a composteira
para ela fazer o trabalho dela, né? As bactérias todas, elas vão decompor a comida que a gente colocar lá, com a ajuda do oxigênio, com a ajuda dos fungos, com a ajuda das minhocas, com a ajuda da umidade. Aí vai decompor tudo e a gente vai jogar tudo aqui de novo para renovar o ciclo e renovar o solo. E foi isso, foi por isso que a gente juntou tudo isso e trouxe para cá. As minhocas, a gente tem que pôr comida na composteira para as minhocas, quando elas comerem, aí elas fazem cocô para virar adubo. Para virar adubo. Quando elas comem, meu dedo é uma minhoca. Aí elas comem, aí elas têm que fazer cocô. Aí o cocô vira um adubo na terra. Elas comem as coisas que a gente bota dentro da composteira, mas antes de você colocar as coisas, a gente tem que triturar a coisa. Não pode colocar umas coisas tão grandes, porque a minhoca tem uma boca muito pequena, então ela não vai dar conta de comer tudo isso. Além das minhocas, tem lesmas, tatu-bolas. As minhocas são formadas de 1 até 8 corações. E também as minhocas são meio gosmentas. Eu queria falar um pouco sobre o que pode e o que não pode colocar na composteira. Tipo, carne é um negócio que não pode, porque provavelmente tem muitos resíduos de animais que fazem mal para as minhocas, né, digerir. Frutas cítricas, tem algumas frutas que são muito cítricas, então elas não podem, tipo limão. Um projeto de ciências naturais, quando a gente pensa um estudo, faz muito sentido para as crianças pequenas. A gente está falando aqui das crianças de 7, 8 anos, né, que são as nossas crianças do 2º ano. Então é muito bonito quando a gente pensa um projeto em que elas de fato podem observar, podem levantar perguntas, testar, fazer hipóteses e testar as suas hipóteses, registrar aquilo que elas observam a partir do registro e conversar com outras pessoas que sabem muito sobre o assunto, buscar nos livros informações e voltar para a observação e a partir disso ir construindo aí um ciclo de investigação. Então, quando eu era criança, meu pai ele cuidava muito do jardim da nossa casa. E ele ficava o fim de semana inteiro trabalhando nesse jardim. E eu já gostava de brincar com animaizinhos do jardim, procurar semente. E depois que meu pai ele virou uma estrelinha, que ele foi, né, que ele fez a passagem dele, eu continuei cuidando desse jardim durante um tempo. E depois que eu tive meus filhos, eu senti a necessidade de ter um jardim, principalmente comestível, né, onde as flores davam frutos pra gente. E ainda mais porque toda a nossa comida, normalmente, ela vem das flores, né? As abelhinhas vão lá, polinizam essas flores e elas viram alimento. E aí eu vi que precisava, de alguma forma, trazer esse jardim um pouco didático para minha casa, que é um jardim onde a gente aprende com ele, e trazer para os meus filhos verem da onde vem a comida, para ver da onde as abelhas, né, como as abelhas fazem para polinizar as comidas, como surge a comida, porque afinal todo mundo aqui come, né? E acho que é muito importante a gente saber de onde vem a comida. As flores trazem a nossa comida, mas não sozinha, né? Elas precisam de ajuda das abelhas, dos besouros e da nossa ajuda também. Quando a gente trouxe aquela composteira para cá, eu já trouxe uma plaquinha que estava escrito o que podia, o que não podia, o que podia com pouca quantidade. E a gente ativou a composteira, aí aconteceram várias coisas na composteira e agora a composteira ela tá bem. Agora, acho bonito contar que quanto a gente aprende também com essa comunidade das abelhas, né? A gente poderia olhar para esse projeto dizendo assim, puxa, estamos aprendendo muito sobre a biologia, sobre as ciências naturais, mas isso vai muito além, né? Então, o Ricardo, por exemplo, tem nos convidado muito a olhar para essa comunidade, né? Para essa comunidade de abelhas, para essa comunidade que vive dentro dessa colmeia. É fato que todas ali são abelhas, mas tem as operárias, tem a abelha rainha, tem o zangão,
Tem as operárias que passam por diferentes fases ao longo da vida. Então, uma hora ela é campeira, ela sai para buscar o pólen. Outra hora ela é escudeira, ela fica ali fora da colmeia vigiando e tomando conta daquele pito para que ninguém invada a sua colmeia. Outra hora ela é a faxineira, ela é responsável por limpar dentro da colmeia, por separar o pólen da sujeira que vem ali nos pelinhos das abelhas. E a gente foi aprendendo muito sobre organização da sociedade, como esses super piquiticos insetos têm um jeito impecável de se organizar como sociedade. Tem algumas partes, o documentário é bem difícil de fazer, né? Mas a gente pensou e aí a gente foi colocando. E foi dando certo assim no início. Mas aí ia ficando mais difícil quando eu fui fazer pensar nos da entrevista. Porque estava ficando mais difícil, eu tinha de pensar em perguntas, tinha que olhar qual quiseram. Tinha alguns nem estavam lá no projeto, alguns eu tirei da minha cabeça na hora, assim. Então é uma coisa que leva muita prática, muito esforço e é isso. Tem uma ideia que eu tive do documentário que ele ser feito em 3 episódios. Cada episódio contar mais ou menos de alguma coisa desse processo da nossa pesquisa, que está sendo muito legal e ainda está continuando, porque ele é um projeto sério e ao mesmo tempo divertido. E eu pensei em que o último episódio seja uma coisa que eu acho que vai ser muito boa, por causa que aí as pessoas vão conhecer mais o processo da nossa pesquisa, tipo, de onde surgiu essas ideias de começar a fazer isso. Vai ser uma coisa que não é para só a gente ver. A gente vai apresentar na mostra cultural e toda a escola vai estar lá. Cada turma vai ter uma apresentação, então eu acho que um documentário seria uma coisa muito importante. Foi legal ter a minha mãe trabalhando com a gente, porque tudo estava encaixado de um jeito certo. Porque a gente tinha a composteira, que podia dar adubo para as plantas crescerem. Aí as abelhas iam polinizar as plantas. Aí as plantas iam ter frutos. E aí já ia ter tudo conectado ali. Porque tinha tudo uma escalação. Meu pai tem um sítio lá em Pitatininho. Não sei falar o nome, mas lá ele é um apicultor. Ele tem várias abelhas. Ele tem um lugar que tem as abelhas jataí e outros com a abelha com ferrão, que às vezes ficam ele. Eu também conheci mais sobre as minhocas, que elas tinham 8 corações, sobre aquela lagartinha, bestinha. Eu queria contar da... Última gravação. Gravando. Desde quando a gente começou a filmar, eu falei, tipo, por que ele não pode dar uma claquete? E eu lembrei que o aniversário da minha irmã foi tipo de cinema, que ela fez 14 anos. Aí eu falei, nossa, minha mãe precisa comprar uma claquete. Ela comprou de decoração. Só que aí eu vi que, tipo, ela funcionava de verdade. E eu falei, nossa, vou trazer. Só que passou um monte de dias e eu sempre esqueci. Aí eu falei, hoje eu não vou esquecer. E aí eu trouxe e bem no último dia de gravação. É por isso que eu investi tanto nisso. Eu também dei várias sugestões. A gente está fazendo uma coisa que não é só pra gente. A gente está ajudando tudo, porque as abelhas são meio que a produção de comida, a produção dos alimentos mais orgânicos e nutritivos e bons, saudáveis.
pra gente comer bem e também poder viver bem, saudável. E essa coisa que a gente está fazendo não é só para nossa escola, nem para o nosso país. É praticamente uma ajuda para o mundo inteiro. Pra você, nessa data querida.